Bom dia a todos. Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre a disciplina e introduzir alguns conceitos de química analítica. A análise instrumental é o campo da química analítica que investiga analitos usando instrumentos científicos. Eu costumo dizer que a química analítica é a química do dia a dia de um profissional que atua nesta área. É quando colocamos os conhecimentos teóricos, principalmente de reações e estequiometria, em prática. Então, basicamente, a química analítica tem como objetivo identificar e quantificar espécies químicas. A química analítica, ela faz uso de ideias e métodos poderosos que são úteis em todos os campos da ciência e da medicina. Diversas áreas do conhecimento, não somente a química, faz uso da química analítica. Farmacêuticos, médicos, geólogos, biólogos, profissionais da alimentação, como nutricionistas, engenheiros de alimentos, engenheiros das mais diversas áreas, fazem uso dessa ciência. A química analítica, ela é fundamental para garantir a qualidade de um amplo conjunto de produtos industriais, não necessariamente químicos, né? Fármacos, alimentos, né? No nosso caso específico, testar a qualidade do vinho. Então, é fundamental os conhecimentos de química analítica dentro da indústria. Para quem gosta de assistir aquele programa Aeroporto, quando os agentes policiais, né, nesse programa, eles desconfiam que uma pessoa está pronta, está portando cocaína, eles fazem um teste rápido de mudança de cor que identifica a presença da substância, né, a cocaína. Isso é um exemplo da aplicação de química analítica no dia a dia. Só que nesse caso específico, a química analítica ela está atuando como um método para identificação de substância, né? Ela não quantifica ali necessariamente a substância naquele teste. Então, a química analítica ela pode ser dividida em duas áreas: a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. A química analítica qualitativa ela se volta para a identificação de substâncias ou espécies químicas, como os íons, moléculas também, né? Um exemplo bastante simples do ponto de vista de análise qualitativa é a determinação de cátions pelo teste de chamas. É um teste bastante conhecido, vocês devem ter visto isso daí em algum momento. O teste de chamas ele basicamente consiste em colocar uma amostra de um sal na chama do bico de Bunsen e observar a mudança de cor da chama, que ocorre pela presença de um cátion metálico no sal. Então, diferentes cátions apresentarão diferentes cores. Então, vocês estão vendo na imagem, o sal de potássio, quando ele é colocado no fogo, ele apresenta uma coloração meio rosada. O estrôncio apresenta coloração vermelha, o cobre verde, o sódio apresenta uma coloração amarela. Aliás, para se observar esse teste facilmente em casa, basta pegar uma pequena quantidade de sal e jogar no fogo, que a chama vai ficar amarelo, alaranjada, devido à presença do íon sódio no sal cloreto de sódio, né? Os fogos de artifício também possuem as diferentes cores que a gente observa devido ao mesmo fenômeno. Então, diferentes fogos de artifício contêm diferentes metais e quando eles são queimados, eles apresentam essa coloração diferente, né? Verde, amarelo, vermelho. Já a química quantitativa, né? A química analítica quantitativa, ela se volta para a determinação da quantidade de uma substância ou uma espécie química em uma amostra que pode ser sólida, líquida ou gasosa. Então, além de você conhecer uma determinada substância, nós também vamos quantificar. Então, a química analítica quantitativa, ela visa determinar a quantidade de cada componente ou de um determinado componente em uma
determinada amostra. Então, por exemplo, a gente pode determinar a concentração de íons H+ em uma solução ou em uma amostra de vinho, né, para determinar a sua acidez. Essa análise ela pode ser feita utilizando os equipamentos eletrônicos, como o medidor de pH, que vocês estão vendo na imagem ao centro, né, que é esse aparelho amarelo, um medidor de pH portátil, ou por um tipo de análise que nós chamamos de análise volumétrica, onde ocorre uma reação entre o ácido presente, por exemplo, no vinho, e uma base. Essa análise, inclusive, ela é conhecida como titulação. Essa análise ela é bastante importante na química analítica. A gente pode classificar também as análises em química analítica em clássicos e métodos instrumentais. Os métodos clássicos são a gravimetria, que consiste na determinação da massa de um analito. O analito seria a substância que se deseja determinar a concentração, por exemplo. Então, a análise gravimétrica, a gente determina a massa do analito ou de algum composto quimicamente relacionado a ele, baseado em uma reação química. Nessa análise gravimétrica, normalmente forma-se um precipitado, e a partir da determinação da massa desse precipitado, se determina a quantidade do analito. Então, por exemplo, existe um teste no qual se determina a concentração de cloro na água através da reação com o nitrato de prata. Aí forma um precipitado branco, pesa-se esse precipitado branco e determina a quantidade de cloro de forma indireta, vamos dizer assim. E o método volumétrico ele consiste na determinação do volume da solução, de um volume contendo o reagente com quantidade suficiente para reagir com todo o analito presente. Por exemplo, no que eu passei agora para vocês aí a imagem, né? Na determinação da concentração de ácido a partir da concentração de uma solução alcalina. Nesse caso específico, esse vidro comprido, ele é chamado de bureta. Então, a base, o hidróxido, é colocado nesse vidro. No frasco abaixo, que chama-se Erlenmeyer, é colocado o analito. Então, pela quantidade de base que se gasta, né, nessa titulação, vamos assim dizer, conseguimos determinar a concentração de íons hidrogênio no analito. Também vamos falar um pouco mais especificamente a respeito desse processo mais à frente. E existem os métodos instrumentais, que são métodos mais sofisticados, vamos dizer assim, faz uso de equipamentos eletrônicos. Então nós temos os métodos fotométricos, né, as espectrometrias, os métodos eletroanalíticos e a cromatografia como exemplos. Agora vamos falar um pouco mais a respeito das etapas de uma análise química. A análise química ela é dividida em algumas etapas. Nós temos o método, a amostragem, tratamento e preparação da amostra, a medida analítica, a análise dos resultados e o relatório e parecer técnico. O método ele vai depender de alguns fatores, né? Quais fatores, por exemplo, o método ele depende? Vai depender do que se quer analisar e de como a amostra ela se apresenta. Era para aparecer um balão, não apareceu aí, mas tudo bem. A amostragem. A amostragem é um processo de selecionar uma amostra bruta representativa de um lote ou população a ser investigada, refletindo adequadamente as propriedades de interesse, né? Então, é o processo de selecionar uma amostra bruta representativa de um lote. É uma das etapas mais importantes da análise química, porque a amostragem ela tem que representar adequadamente a realidade do que está sendo analisado. Então, por exemplo, se a gente quiser determinar a quantidade de açúcar numa safra de uva, não podemos pegar uma única uva ou apenas algumas uvas de um determinado local para representar o todo. Nós temos que colocar uvas
de diversas áreas diferentes do local em estudo, de forma que o que vai se analisar represente de fato o todo. Então, por exemplo, a gente pega 100 a 200 vagas aleatórias, né, dependendo do grau de precisão, de diferentes áreas, das faces interna e externa do vinhedo, porções superior, inferior, laterais dos cachos, cachos a favor, contra o sol. Então tem que diversificar para que a amostra, né, a amostragem seja representativa do todo. E também nós temos aí a etapa de processamento ou preparo da amostra. É um processo que converte a amostra bruta representativa em uma forma apropriada para análise química. Então, o processamento ou preparo da amostra também se refere à dissolução da mesma. Então, quando a gente vai fazer uma análise química, não pode pegar a amostragem, moer, vamos dizer assim, e colocar dentro de um frasco Erlenmeyer, né? Nós temos que fazer a dissolução da amostra, tem as etapas para eliminar as espécies interferentes, que concentram e constituem a análise, a gente chama de matriz, né? O todo do material. Então, no caso específico da uva, amassar manualmente as bagas no interior de um saco plástico, sem romper demasiadamente as cascas para evitar a turvação excessiva do mosto, peneirar e analisar em no máximo 2 ou 3 horas. E as outras etapas da análise, aí vai depender do tipo de análise do que se quer analisar, né? Então, as medidas que vão ser obtidas, os resultados vão depender do que se deseja analisar.